E aí, gente, muito bom dia. Estamos aqui no nosso encontro semanal, diário, às 11 horas da manhã. Lembrando que a partir de semana que vem, nos encontraremos somente às terças e quintas e, eventualmente, com edições especiais. Então, semana que vem, na terça-feira, às 11 horas, conversaremos com a Mina Guerra sobre desenvolvimento espiritual e yoga. Na quinta-feira, conversaremos com a Juliana Camões sobre os desafios enfrentados pela mulher no mercado de trabalho. E teremos uma edição especial na terça-feira à noite, a Paty e o Albrelli, sobre o universo swing. Vai ser a nossa edição especial da semana que vem. Então, semana que vem a gente tem os mais variados temas aí, uma coisa muito interessante. Hoje vamos conversar com o Renato sobre a Umbanda. O Renato que já entrou, já está aqui online, então vamos resgatar ele aqui. Renato, pede, eu não estou conseguindo te puxar, não. Apareceu para você aí uma abinha, clica nessa abinha aí, que aí você pede para entrar ao vivo no meu vídeo. Clica nessa, vai aparecer uma abinha cinza assim. Se não apareceu, sai e entra de novo. Salvo engano, você tem que me seguir também, eu não sei se você me segue, para poder dar certo. Tá? Eu estou tentando, porque às vezes eu consigo, dependendo da pessoa, eu consigo clicar no nome e puxar para o vídeo. Por exemplo, eu cliquei na Júlia aqui e apareceu a opção. Não aparece a opção para eu conseguir te puxar. Então faz o seguinte, se não apareceu essa... Aí, ó. Pronto, deixa eu tentar te puxar por aqui. Agora vai. Transmitir ao vivo. Muito bom dia, que alegria te ter aqui com a gente. Eu que agradeço. É muito legal e essa semana acabou que, meio que coincidentemente, meio que de maneira planejada, a gente conversou ontem com um pastor de uma igreja neopentecostal, aqui de Belo Horizonte, e hoje estamos falando com o Renato desde São Paulo. Você tem São Paulo capital, né? São Paulo capital. Desde São Paulo capital, e hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante, cercado de paradigmas, cercado de preconceitos, cercado de curiosidades, que é a Umbanda e as religiões ou filosofias afro ou africanas. Seja muito bem-vindo, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. O pessoal que está assistindo, clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, convidem os amigos. Se quiserem mandar perguntas, mandem por essa interrogaçãozinha que tem aqui. E inscrevam-se no canal do YouTube Gustavo LP Souza, que posteriormente esse vídeo vai para lá. Renato, eu queria antes, assim, a primeira pergunta assim, de bate-pronto, que eu acho legal a gente conversar, é sobre essa quebra de paradigma mesmo, quando a gente pensa nos preconceitos. Até ontem eu perguntava para o pastor, eu falava, olha, como é que fica a tolerância religiosa, sendo que muitas das religiões neopentecostais atacam de maneira muito voraz as religiões de origem africana. Ou as religiões ligadas ao espiritismo, né, o próprio kardecismo. Ele me disse, olha, Gustavo, não é o caso da minha igreja. A gente entende que aquilo que a gente não acredita é pecado, não é o que está na linha do que a gente pensa, então é pecado, mas a gente respeita as pessoas não só pelo pensamento religioso, mas por outras filosofias de vida. Ele cita divórcio, enfim, LGBTs ou outras questões sociais. Eu queria, de pronto, assim, quebrar o paradigma. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é Umbanda, é uma religião, quais são os princípios basilares, que a gente conhece a Igreja Católica, a gente é praticamente criado no seio da Igreja Católica aí, conhece muito bem o cristianismo. Eu queria que, assim, só pra gente dar um bate-pronto, assim, para quebrar qualquer tipo de preconceito de cara, em que consiste a Umbanda como religião? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Foi muito interessante. E realmente, assim, uma das nossas funções primordiais é, de fato, desmarginalizar a religião. É demonstrar quem nós somos, de onde nós viemos e como é que funciona a estrutura organizacional da Umbanda. Bom, eu sou Renato Tchalian, eu tenho 39 anos de idade e falo que tenho 39 anos e 9 meses de Umbanda, porque eu nasci dentro de um templo religioso, de um terreiro, como nós chamamos as nossas igrejas. Então, eu sou nascido e criado dentro da Umbanda. Dito isso, tá? A Umbanda, é importante que quem está assistindo a gente saiba que a Umbanda é uma religião brasileira.
A Umbanda não é uma religião africana, né? Como todo mundo acaba colocando no mesmo balaio de gato, o Candomblé e a Umbanda, embora a gente respeite muito os fundamentos do Candomblé, que também, uma particularidade, na forma como acontece no Brasil, é só no Brasil, não é na forma como acontece na África, mas não, a Umbanda é uma religião brasileira, nascida no Rio de Janeiro em 1908, né? Então nós temos muitos fundamentos da doutrina espírita, que embora eles se digam doutrina, eles também são uma religião, e a gente tem algumas pitadas também do cristianismo, do africanismo, né? E toda religião, ela nasce de uma discordância de um grupo acerca daquela que é a verdade absoluta daquele momento. Então, o cristianismo nasceu de um judeu, que era Jesus Cristo, né? Então ele não concordava com aquilo que era colocado e ele criou uma linha de pensamento. Então, olha que legal. A Umbanda, ela é carioca. Ela surgiu no Rio de Janeiro. Carioca. Que legal, que legal. Nasceu através de um médium, né, que até então não sabia que era médium, chamado Zélio Fernandino de Moraes. Então a Umbanda ela teve seu início dia 15 de novembro de 1908. Que, aliás, diga-se de passagem, 15 de novembro é o Dia Nacional da Umbanda. Tá? É um dia que existe no nosso ordenamento jurídico, no nosso calendário. Né? Então, existe. A Umbanda, para todo mundo entender, a Umbanda é uma religião monoteísta, nós acreditamos no mesmo Deus que todo mundo acredita. Então, Deus é a força suprema. Acreditamos e aceitamos o Mestre Jesus Cristo como um mestre ascensionado, de grande espiritualidade, que trouxe muitas mensagens de Deus. E a Umbanda, basicamente, assim, na última linha, ela prega a caridade, o respeito, a caminhada evolutiva. Qual que é a grande diferença nossa? Talvez seja assim, nós não acreditamos no conceito de pecado, da forma como nos imposta desde sempre. A gente já acha que a nossa mochila, a nossa bagagem de vida é muito pesada. A gente tem que acordar e trabalhar, trazer o dinheiro para casa, alimentar a família. Se eu ficar pensando ainda que ambição é pecado, que não sei o que é pecado, que isso é pecado, eu acabo me limitando. Então a Umbanda crê na lei de causa e efeito. Se eu plantei arroz, eu vou colher arroz. Se eu plantei feijão, eu vou colher feijão. E não tem muito como fugir disso. A Umbanda prega a caridade, a Umbanda prega que fora da caridade não há salvação. Tá? Então não fora da igreja não há salvação, mas fora da caridade. E é uma religião que ganha seus adeptos, tá, Gustavo? É importante colocar isso, por adesão. Diferente das religiões que a gente está acostumado, como, por exemplo, a Igreja Católica, com todo o respeito que nós temos pela Igreja Católica. Ela ganha seus adeptos por conversão. Em que sentido? Olha, se você não vier para a igreja, você vai para o inferno. Né? A Umbanda não. A Umbanda ganha por adesão. Meu irmão, você quer vir? Seja muito bem-vindo. Se você matou, você se vira, repõe. Não é, você vai ser perdoado, mas você precisa pagar por isso. Né? E se você não quiser estar na Umbanda, você vai ser feliz do mesmo jeito, não vai ter nenhuma penalidade na tua caminhada. Então a Umbanda é uma religião muito livre. E é uma religião que abraça a todos que ela recorre. A forma como ela se estrutura é muito livre, né? Porque, vamos pensar, já que a gente falou da Igreja Católica, e é bom ter ela como métrica, já que todo mundo conhece. A Igreja Católica tem que ter uma estrutura hierárquica e organizacional e extremamente rígida, né? Você tem o Papa ali, que é o chefe supremo, e aí você tem as escalas de padres, cardeais, enfim. Cardeal, bispo e por aí vai. Paróquias. E aí existe até um sistema de processo eclesiástico, né? Tem lá algumas demandas judiciais internas, se é que a gente pode chamar de demandas judiciais internas, para anular casamento, para anular a Eucaristia, né? Tem todos aqueles dogmas. A Umbanda, a organização dela é bem descentralizada, né? Não existe vamos dizer assim, usar um termo papa da Umbanda, e que todas E aí a gente chama de terreiro os locais, casa de Umbanda, terreiros? Terreiros, templos, e por aí vai. Eu gosto do termo templos, que o terreiro, as pessoas usam pejorativo, então vamos do templo, e cada um dos templos da Umbanda são autônomos e independentes, é isso? Sim e não. Assim, a Umbanda, diferente E vamos falar que o cristianismo tem 2 anos, né? A Umbanda tem 112 anos, então a Umbanda ainda é um bebê.
né, nesse sentido. Mas, de fato, a gente não tem uma estrutura hierárquica organizacional. O que nós temos aqui, e até batalho muito para que a gente tenha uma estrutura cada vez mais séria, mais rígida, acho que séria não é a palavra, é rígida a palavra. Cada terreiro funciona como uma vida individual. Então pensa da seguinte forma: se dentro do próprio cristianismo, que existe o livro base, que é a Bíblia, né, através dele surgiu a Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana, que nós temos hoje lá, Papa Francisco, que é a descendência que é a sequência de Pedro, que é o primeiro Papa, né? Se dentro desse mesmo livro base eu tenho divergências de pensamento que criam diversas comunidades diferentes, como os marianos, como os franciscanos, você imagina a Umbanda que não tem um livro base, né? Então a Umbanda ela ainda vive muito, infelizmente, a nossa batalha diária nesse sentido, ela vive muito ainda da clandestinidade, não da forma pejorativa do clandestinidade. Mas assim, os templos acabam acontecendo no fundo dos quintais, no fundo da casa, aquela pessoa que nasceu e se criou dentro da Umbanda, não sabe nada falar sobre Umbanda, né? A pessoa ainda tem aqueles dogmas, e detalhe, a Umbanda é uma religião que não carrega nenhum tipo de dogma, tudo tem uma explicação, né? Então a Umbanda ela questiona, ela respeita, mas questiona coisas como a virgindade de Maria, como a infalibilidade papal. A gente questiona, a gente respeita o teu fundamento, eu nunca vou falar que está errado, mas claro, eu me pergunto, né? Eu tenho que ter um porquê e um para quê das coisas. Então, nossa ideia, qual que é? A Umbanda ela começou a se estruturar em alguns sentidos. Nós temos hoje algumas federações que cuidam de templos religiosos, dão amparo jurídico, contábil para os templos religiosos. A gente mesmo bate muito na tecla de regularização dos templos religiosos, para que a gente possa existir até enquanto instituições e dar e até gozar das benesses da legislação também, né? As benesses, inclusive, tributárias da legislação. Sem dúvida nenhuma. Eu não sei como é aí, mas aqui em São Paulo, templo religioso, qualquer denominação de templo religioso, você tem isenção de IPTU, se você estiver devidamente regularizado. Então, assim, e muita gente nem sabe que isso existe. E acaba deixando para lá, porque a pessoa... E assim, a gente não se preocupa com isso, né? Até tem um problema. Aí quando tem um problema, aí a gente... Pô, mas meu terreiro é só caridade. Meu irmão, a gente sabe que a tua intenção é melhor. Mas tem aquela vai na máxima que de boas intenções o inferno tá cheio, né? Claro. Então, assim, a gente tem que existir, a gente tem que ter uma questão contábil muito bem certinha, a gente tem que ter nossa ata, tem que ter nosso estatuto, a gente tem que ter toda essa questão. Para quê? Num eventual problema, eu mostre que eu existo juridicamente falando. Renato, voltando ao que você comentou nisso, eu achei bem interessante. Então, para a Umbanda, Jesus Cristo, a Umbanda reconhece Jesus Cristo, pelo que eu pude perceber, não como o Filho de Deus, mas como um profeta ou uma entidade iluminada. É isso? Então, vamos lá. E é importante que eu também te fale que tudo que eu estou falando aqui, eu não falo pela Umbanda, eu não tenho procuração da Umbanda. Claro, então, você fala pelos seus conhecimentos como sacerdote budista. Pelo meu fundamento, tá? Então, é muito comum que... Primeiro, eu enxergo Jesus Cristo, sim, eu entendo ele como Filho de Deus, mas todos nós somos. Ele foi um enviado, um ser ascensionado, que veio com uma missão diferente e a cumpriu com maestria. Isso eu compreendo perfeitamente. Então, é muito comum que você entre num templo religioso de Umbanda e você veja um altar com imagens católicas, né, sincretizada com o nome maravilhoso isso. Dos orixás africanos, e muitas vezes acaba tendo essa confusão de quem é quem, né? Como é que eu entendo? Porque eu estou olhando para a imagem de Jesus Cristo e estou falando Oxalá, eu estou olhando a imagem de São Jorge e estou falando Ogum, né? De São Sebastião, estou falando Oxóssi. Assim, eu tenho São Jorge aqui, ó. Então pronto. Eu já olho e já falo, a benção meu pai Ogum. Então, qual que é a nossa função? Se você perguntar para muito sacerdote umbandista, ele não vai saber te falar. Mas então Jesus Cristo é Oxalá? Não é? Como é que funciona isso? A gente bate muito nessa tecla para ensinar, para mostrar, levar o nosso fundamento. Então, só para a gente contextualizar nessa questão rapidamente, a gente tem um herói da Marvel e também tem um arquétipo do Renato aqui, que é o arquétipo nerd. Eu escrevo para um site nerd,
Eu gosto muito Adoro o enfim. universo nerd. Depois a gente pode falar disso também. Eu tava procurando. Adoro o universo nerd. Pô, eu falo sobre videogame, mas, enfim. Diz que o homem não cresce, né? Muda só os tipos de brinquedo, né? É. Então, por exemplo, quando a gente vai lá e avalia, a gente pega lá os Vingadores pra olhar, a gente olha Thor, pô, Thor, bonitão, não sei o quê, né? O deus do trovão segurando o seu martelo. Eu tô falando de mitologia nórdica. Se eu trago para a realidade africana, eu tenho Xangô nessa mesma mitologia. Também o deus do trovão, que usa o machado, né? Então o machado, o martelo, os dois lados. Então eu posso fazer essa correlação tranquilamente. Né? Mas dito isso, o irmão de Thor, né? O Loki, por exemplo, eu tenho essa figura em Exu, na África. Agora, a Umbanda não acredita, ou pelo menos a Umbanda que eu pratico, e é importante eu deixar isso muito claro. Aliás, se tiver aqui algum bandista assistindo, gratidão, meu irmão, mas por acaso, se eu falar alguma coisa aqui e o teu dirigente disser outra no teu terreiro, é ele que está certo, não sou eu. Porque é ele que é ele que comanda o barco aí, então respeite ele sempre. Exatamente isso. Então, veja, o africano, ele conta muito a história do rio, que aconteceu, da guerra. Então, ele cria, né, existe a mitologia africana, onde os deuses são seres imperfeitos que possuem vida terrena, né, e seguem a sua vida, mas têm o poder celestial. A Umbanda não compreende desta forma. Para a Umbanda, tudo é Deus. Os orixás não são deuses. Né? O que acontece é o seguinte, tudo é Deus. Mas quando eu quero me canalizar com uma força específica de Deus, estou falando de uma força específica, então eu quero me conectar com a fé de Deus. Então eu estou precisando de fé, eu quero ajoelhar e falar, meu pai, me abençoa, eu preciso de fé. Eu clamo por Oxalá, que é sincretizado em Jesus. Quer símbolo maior de fé do que Jesus Cristo? Né? Quando eu quero me conectar com a virtude, nós chamamos de virtudes de Deus, as potências de Deus, a virtude da fé, eu falo Oxalá, a virtude da lei, eu falo por Ogum, a virtude da justiça, por Xangô, conhecimento, fartura, por Oxóssi, e assim por diante. Então, quando você vê aquelas imagens todas no altar, basicamente eu uso aqueles pontos de força como conexão direta com Deus. Então é a eles que eu estou falando. E por que existiu, e desculpa se eu estiver sendo muito prolixo ou falando demais. Tá bem claro, tá ótimo. E por que existiu essa correlação, esse sincretismo religioso? Quando os negros chegavam no Brasil, né, vindos da África, para serem escravos no Brasil, primeiro que o homem branco era muito esperto. O que ele fazia? Como ele sabia que as aldeias na África elas guerreavam entre si, e já existia escravidão lá na África, então assim, que a tribo vencedora pegava... Escravizava a perdedora. Então eles juntavam negros de diversas tribos que não se gostavam e colocavam no mesmo navio. Por que eles faziam isso? Porque esses negros não iam se unir para... Enfim. E muitas vezes até nem falavam a mesma língua, né? Nem falavam... Perfeito, exatamente isso. Então, e quando chegavam no Brasil... Cada tribo na África cultuava somente um orixá. Então tinha aquela tribo específica de Oxóssi, aquela tribo específica de Xangô e assim por diante. Quando chegou no Brasil, cada um queria cultuar o seu orixá. Daí criou-se o fundamento do candomblé, onde cada um cultua o seu orixá. Que eu ia te perguntar isso, a diferença da Umbanda para o candomblé. Isso aí já te falo, é muito simples, muito singelo, eu te falo brevemente. E aí o que acontece? Só que quando eles chegavam no Brasil, eles eram obrigados a se converter ao cristianismo. Então eles perdiam o seu nome de nascença, tinham que passar a ter um nome mais europeu, enfim. Mas aí o negro, muito inteligente, o que ele fazia? Ele começou a observar que os santos católicos que eles eram obrigados a cultuar, ele olhava São Jorge e falava, pô, um santo da guerra, um santo do metal, um santo corajoso. Pô, eu tenho na minha terra Ogum, que tem essas mesmas características. Então o que o negro fazia? Ele juntava um com o outro, com um detalhe específico. Ele deixava aquela imagem de São Jorge oca por dentro, ele ia até o reino, porque a Umbanda e o Candomblé são religiões da natureza. Então nós entendemos a natureza como pontos de força, de conexão com Deus. Então ele ia até o ponto de força lá de São Jorge, de Ogum, colhia uma pedra que ele chamava de Otá, uma pedra sagrada do Candomblé, colocava dentro
daquela imagem oca de São Jorge. Então, quando o branco via o negro cultuando São Jorge, falava, ó, se converteu. Na verdade, o negro estava cultuando Ogum da forma como ele queria. Foi daí, inclusive, detalhe histórico, que surgiu a expressão Santo do Pau Oco. Não sei se o pessoal aqui conhece, mas é o que acontece. Quando o branco percebia que a imagem ficava oca e ficava perfeita por fora, ele começou a pedir para o negro fazer isso, porque aí o branco escondia as suas riquezas dentro do santo para não pagar o imposto da coroa portuguesa. Fugia do quinto do ouro. O quinto dos infernos. O quinto dos infernos saiu disso, que o quinto era o tributo, né? Então ele escondia dentro do santo de pau oco as suas riquezas. Então foi daí que surgiram o sincretismo religioso. Então é por isso que a gente, quando chega no tempo de Umbanda, a gente enxerga muitas imagens católicas, mas a gente entende essas imagens. E eu posso, naturalmente, naturalmente cultuar São Jorge, porque eu também entendo o santo, o Jorge, a Capadócia, a história dele, e entendo o orixá Ogum. Então eu posso cultuar os dois sem nenhuma contradição. Não são antagonistas, eles se convergem, né? Não são visões antagônicas. E o que é importante é a tua fé. Se a tua fé está ligada a São Jorge, reza para ele, está ligado a Ogum, reza para Ogum, está tudo certo, você vai ser ouvido do mesmo jeito. É assim que a gente entende. E a diferença com o candomblé, Umbanda e candomblé? Porque você falou uma coisa que é verdade, as pessoas colocam todas as religiões com ligações afros ou com ligações com o espiritismo, e eles chamam pejorativamente de macumba. Aí isso aí tudo é macumba e tal. Quais as diferenças da Umbanda para o candomblé? E aí uma coisa interessante, e da onde vem o termo macumba, né? Porque tem um histórico, uma história também, e que não é nada pejorativa, né? A questão da história macumba tem algumas histórias, mas a gente já fala sobre isso. Olha só, a diferença básica da Umbanda para o candomblé, né? Primeiro, o candomblé ele é oriundo da África e a Umbanda é oriunda do Brasil. Então, alguns contextos básicos. A questão do monoteísmo, né? A Umbanda ela crê num Deus único, e o candomblé acredita nos deuses encarnados com as suas histórias. A vestimenta das duas religiões, a Umbanda, ela prevalece o branco, a vestimenta branca mais simples, mais singela, enquanto o candomblé existe aquelas vestimentas bonitas, diferentes, eles vestem para o orixá. Os cânticos, né, na Umbanda, os cantos são feitos em português, enquanto os cantos no candomblé são feitos em Yorubá, são feitos na linguagem nativa. Né? A compreensão de como funciona nosso relacionamento com os orixás é muito diferente. Então, o candomblé ele tem uma visão mais ortodoxa, que o orixá pode punir, Deus pode punir. A Umbanda não enxerga dessa forma. Nós entendemos uma coisa mais leve, uma coisa mais solta. Embora assim, o respeito, o amor é o mesmo. É importante falar. Até porque quando você abraça uma crença, depende de qual seja, ali está a tua fé. Então ali está o teu amor. Né? Mas a Umbanda e o candomblé, na Umbanda nós cultuamos entidades espirituais, guias, mestres, mentores, uma crença na reencarnação em vidas sucessivas do espírito. O candomblé também acredita na reencarnação, mas não cultua essa manifestação com guias, mestres, mentores, somente para com o contato com a natureza, com o orixá, com a manifestação do orixá. Isso é muito... E o contexto, quando você entra num templo religioso de Umbanda, você vai ver um espaço aberto, algumas imagens, pessoas de branco. No candomblé existe um ponto central, né? Então a roça de candomblé, como é chamada, o altar ele fica no meio do terreiro, assim por dizer, né? Ficam algumas oferendas. E a Umbanda, ela realiza os seus ritos de forma sequencial. Então toda semana, que no meu terreiro é toda semana, todos os sábados, né? Mesmo em época de pandemia, nós vamos, nem que seja eu e minha esposa, só a gente vai e faz o que deve ser feito lá. E o candomblé, ele eventualmente se reúne uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, em eventos pontuais, né, para o público, para a comunidade. E são festas belíssimas. Eu não tenho muita propriedade para aprofundar no candomblé, mas as diferenças de uma e outra são essas. E a macumba? De onde vem o termo macumba? Cara, então, macumba é um instrumento musical. Macumba é um instrumento musical. E esse termo começou no Rio de Janeiro, que o pessoal...
os boêmios ficavam, né, tocando instrumentos musicais, tudo, a macumba, e aí surgiu aquela questão, quando a polícia pega o macumbeiro, que era o tocador da macumba. E esse termo acabou ficando pejorativo na religião de Umbanda, porque a Umbanda a Umbanda e o Candomblé passaram por uma fase de perseguição. Muitos dos nossos ancestrais foram presos diversas vezes por conta disso. Então, quando lá atrás íamos fazer nossas oferendas aos orixás e a polícia pegava, também colocava um balaio da macumba. Pega aquele macumbeiro, pega o macumbeiro. Né? Hoje, nós entendemos, é aquela coisa, sabe, de quando os irmãos, os dois podem falar mal dos pais, mas só eles, né? Ninguém de fora pode falar. Nós, umbandistas, nós podemos um chamar o outro de macumbeiro tranquilo, a gente está no mesmo balaio. Se alguém de fora fala, é pejorativo, é ofensivo, então não o faça. Eu costumo brincar lá no templo, eu sempre faço uma palestra pré-início da nossa gira, que é como a gente chama o nosso ritual, e eu sempre pergunto se tem alguém lá no terreiro, é alguém primeira vez na casa, tal, primeira vez, aí o pessoal levanta a mão, sempre tem os 2, 3 lá que é a primeira vez, aí eu pergunto, é a primeira vez na casa ou a primeira vez na Umbanda? Aí a pessoa, a primeira vez na Umbanda, tal, aí quando eu falo que é a primeira vez na Umbanda, eu sempre brinco, eu falo, você apelou pra macumba, né, meu irmão? Uhum. Então, aí por aí, mas de novo, é um termo que a gente sabe o contexto, a gente fala, e pra nós não tem nenhum problema com relação a isso. Olha que interessante, desde que eu comecei a falar da Umbanda, né, de convidar algum sacerdote da Umbanda para poder falar com a gente, e agora, inclusive nessa live eu tenho percebido isso, a gente tem no nosso meio muita gente que é praticante da Umbanda, que frequenta os cultos, que crê nos princípios da Umbanda, mas as pessoas não divulgam, de certo com receio do preconceito. E aí cria, principalmente na classe média, e naquela classe média tradicional cristã, um preconceito, que Umbanda é crença do pessoal da favela, é crença de gente pobre, é crença de gente que quer mal dos outros. Por que não? Uma doença, alguém foi ali tomado pelo demônio, pelo Exu, eles fazem essa conexão, né, do Exu com o demônio. E é legal desmistificar isso, né, Renato? Porque você é advogado, eu estou vendo aqui uma série de colegas parabenizando, agradecendo, e antes mesmo, falando, pô, que legal, tem que falar. Porque as pessoas postam, às vezes, em redes sociais, Jesus Cristo e tal, mas é difícil ver alguém postar, muitas vezes, uma figura umbandista, de certo, com receio de retaliação e preconceito, né? Enfim, assim, essa é uma dura realidade, mas eu posso afirmar, né, que eu, por exemplo, eu nunca sofri nenhum tipo de retaliação ou preconceito por conta disso. Né? Eu já sofri, aliás, um preconceito reverso uma vez, porque uma pessoa me falou que eu não tinha cor de umbandista. Porque na cabeça das pessoas, assim, umbandista é o preto pobre que mora no fundo do... E não, a gente mostra que isso não existe. Né? A Umbanda, ela aceita todos de forma igual. Né? Então, se tem uma coisa que a Umbanda não aceita, em hipótese nenhuma, é nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de racismo. Porque como é que nós compreendemos... E preconceito nenhum, orientação sexual... Nenhum. Nada. Sabe por quê? Porque assim, eu não tô vendo raça, eu tô vendo pessoas. São pessoas, e pessoas devem ser respeitadas por suas escolhas. Por isso que muitas vezes a gente acaba... essa visão, eu acho ela linda, porque veja bem, o homossexual. Então assim, ele não escolheu ser, ele nasceu assim. Né? Então... Ou até se tiver escolhido também, é o direito dele. Não, gostar mais da outra. Independente. Claro, Mas aí pensa, aí ele cresce num ambiente onde isso é errado, onde ele vai pro inferno, onde ele está condenado, onde ele está perdido. Meu Deus. Então assim, ele já cresce com aquele peso enorme nas costas. Aí ele chega num templo religioso de Umbanda, onde uma entidade manifestada, um caboclo, um preto velho, um Exu, abraça ele e fala, meu filho, seja feliz. Seja feliz. Você quer agradar o Pai, quer agradar a Deus? Não importa se é hétero ou dane-se, seja feliz. Acabou. Ele se sente ali amparado, escorado. Ele se sente pertencente a algo maior. É até pequeno, é até ruim a gente ter que falar isso, mas assim, infelizmente, em 2020 a gente está tendo que falar de preconceito. Assim, a pessoa, e aí quando ela se encontra no grupo religioso, onde ela se sente parte de algo maior, se sente acolhida,
é ali que ela vai ficar. E posso falar? Quero mais é que se sinta mesmo acolhido e vem para cá. Tá tudo certo. A Umbanda não faz de... Eu falo que a Umbanda é uma das religiões que mais reza, porque todo o nosso ponto cantado, entoado, é uma oração, né? E tem um ponto nosso que Eu a gente acho fala as músicas lindas, tanto da Umbanda quanto do Candomblé. São maravilhosas, sim. E tem um ponto que fala que a Umbanda não faz distinção de raça nem de cor, né? Seja rico ou seja pobre, é recebido com amor. E é isso. A Umbanda não quer saber. Quando a gente se vê, quando estamos todos dentro de um templo religioso, vestidos de branco, não quero saber se você é médico, advogado, presidente da república. Você é um irmão de fé. Somos todos iguais. Então, essa é até um dos lemas quando começou a religião de Umbanda. Na primeira manifestação que teve na Umbanda, a entidade, né, o guia, o mentor que se manifestou trazendo a Umbanda, perguntaram como é que chamaria o templo religioso dele. Ele falou que o primeiro templo de Umbanda se chamaria Tenda Nossa Senhora da Piedade, pois assim como Nossa Senhora abraçou Jesus, a Umbanda abraçaria todos que precisassem dela. Então, partindo desse princípio, você não tem... A Umbanda está lá. A Umbanda a gente entende que é um pronto-socorro espiritual. A Umbanda a gente entende que às vezes a pessoa não tem para onde correr, procura a Umbanda e lá ela se encontra. A gente fala muito que a pessoa chega pela dor e fica pelo amor. É isso, porque ela encontra ali um grupo de pessoas iguais. Não tem essa de melhor, pior. Está todo mundo no mesmo barco. E ali ela se sente parte importante, parte significante de alguma coisa. E isso é importante. Porque não tem melhor e pior. Somos todos humanos. Não tem essa. O que você faz... nessa barca chamada vida, todo mundo junto, né? Sim. O único que a gente pede é o seguinte: saia dessa encarnação melhor do que chegou. Então faça o bem, seja caridoso, ajude o próximo. E às vezes a caridade, a gente fala muito isso. A gente liga muito caridade com dinheiro no bolso e dar dinheiro. Não, a caridade às vezes é um sorriso, uma palavra. Às vezes é dar atenção para um irmão que precisa desabafar alguma coisa. Tudo isso é caridade. E eu falo muito na minha família espiritual, na minha comunidade, a comunidade que eu comando hoje, uma das maiores alegrias que eu tenho é ver que eles são proativos, e graças a Deus eles são assim, de ajudar, de fazer um pelo outro. Quando eu vejo um já fez pelo outro, eu falo, pô, é isso. Essa é a ideia, porque quando eu mudo, e a ideia qual que é? Eu também falo muito isso. A pessoa às vezes não tem para onde ir, procura um templo de Umbanda. Eu tô ali, tô desesperado. Perfeito, ela chegou porque ela precisa. A nossa ideia é mudar a consciência dela para que ela pare no futuro de deixar de ir porque precisa e que ela comece a ir porque ela quer. Essa mudança de consciência... mas o que você vai pedir no terreiro? Eu vou pedir nada, eu vou porque eu quero. Isso serve para Umbanda, serve para qualquer religião. Por que você vai na missa? Eu vou só porque eu quero, só porque eu me sinto bem. Essa consciência a gente tem que buscar. Essa evolução consciencial a gente tem que buscar nas pessoas. E é isso que a gente bate muito na tecla também, lá no templo de Umbanda. A Maria Fernanda Fernandes está perguntando o seguinte. O que você pensa sobre quem é da assistência acender suas velas para os seus guias orixás em casa? Porque ela já ouviu falar que só pode acender a vela quem é da corrente. Então, é assim, ó. A Umbanda não tem nenhum tipo de dogma, de regra. Então, veja bem. A questão de acender uma vela. Tá? O ato de acender uma vela, nesse momento, é a minha chama interna que eu estou intencionando naquela vela que eu acendo. Então ali, energeticamente, e lembrando, tudo é energia, tudo é potência, tudo é vibração. Tá? Então é assim que a gente também entende, enfim. Então, na hora que eu vou fazer, eu sou da assistência, eu fico lá fora, sou um aconselhado, né? Eu quero acender uma vela para o meu anjo da guarda, para um orixá, para um santo, para uma entidade. Pode acender. Pode acender. Coloca ali a tua intenção, coloca ali o teu amor. É isso que vale. E se você não quiser acender uma vela, ajoelha e pede. Tudo está aqui, ó. Na forma como tudo que eu vibro ganha peso vibracionalmente. Então, pode acender. Eu entendo que... O que a gente não recomenda? Quero acender uma vela para o meu avô que morreu. Não, tem lugar específico para isso. As igrejas têm um espaço lá para você acender as velas. Pode ir numa igreja, a qualquer tempo você vai conseguir acender a vela lá. E lá você pede para esse desencarnado. Agora, se eu vou acender vela para um santo, para Jesus, para Deus, para um orixá, para um espírito que já ganhou uma roupagem de mentor espiritual,
Para esses não tem problema nenhum você acender. Então só não acenda a vela. Perguntando aqui, a gente, né, as pessoas, os leigos, né, eles chamam-se muita atenção para Exu, que os cristãos muitas vezes falam que é o demônio, e do Preto Velho. Então ela está perguntando se além do Exu e do Preto Velho existem outras entidades tão importantes, ou quais são as principais entidades. E aí eu pergunto pedindo para você, para a gente até poder desmistificar isso também, quem é o Exu, quem é o Preto Velho, e as pessoas às vezes têm medo, e a palavra é essa, medo, de ir nos cultos da Umbanda ou de religiões ligadas ao espiritismo, porque fala, pô, ele vai baixar santo, e aí o pessoal tem medo, né? Ah, o cara vai mudar a voz, vai virar o olho. Desmistifica isso pra gente. Ó, então, vamos lá. O pilar da Umbanda, né, o tripé da Umbanda é Caboclo, Preto Velho e Herê. Tá? Herê é Cosme e Damião, né? A correlação. Então são três entidades. E por que são essas três entidades? Preto Velho e Herê. E Herê. E por que são essas três entidades? Né? O Preto Velho, vamos começar de trás para frente. O Preto Velho, porque ele nos traz o arquétipo. E vamos falar aqui muito de Jung, né, se for o caso, que trouxe os arquétipos. Então, o espírito que se fluidifica, que utiliza a roupagem de um Preto Velho, o que ele nos traz? Ele nos traz a sabedoria, a vivência, a experiência, o perdão, porque ele foi lá atrás escravizado e passou pelas suas dificuldades, e ele perdoou tudo aquilo que passou para ter a sua caminhada evolutiva. Então, o Preto Velho ele nos traz esta visão, a visão da maturidade, a visão da senioridade, de quem já passou por todos os problemas de uma encarnação. Né? O Caboclo, por sua vez, ele nos traz a visão da força, da maturidade, daquele que já está trilhando a sua caminhada, já atingiu um grau de maturidade, mas tem muita coisa ainda para fazer. Então, eu e você hoje, a gente estaria no arquétipo de um caboclo, porque a gente já teve uma vivência interessante na vida, mas a gente está chegando no nosso ápice ainda para fazer a coisa acontecer. A gente tem muita coisa para passar, mas temos muita coisa para aprender. Estes somos nós. Então, este seria a visão dos caboclos. Trazendo para a Umbanda a visão do caboclo, é ainda porque temos muito que expandir a nossa religião ainda. E isso os caboclos nos trazem. E, por sua vez, o Herê, que é o arquétipo da criança, né? Por que isso seria tão importante dentro da religião de Umbanda? Esse espírito, que nem sempre, né? Aliás, na sua grande maioria, não são crianças desencarnadas que incorporam, mas o que eles nos traz? Né? Ele nos traz a alegria, a pureza e a ingenuidade de criança que nós perdemos com o passar dos anos. Então vai passando o tempo, a gente vai ficando mais duro, a gente vai ficando, às vezes, mais triste, aquele olhar mais apagado, olhando só os problemas. E a criança nos traz, esse arquétipo nos traz, que olha, seja feliz com aquilo que você tem. Você está fazendo melhor com as ferramentas que você tem disponível na sua mão agora, então seja feliz. Não seja feliz na tua casa. Porque a criança ela não fica pensando, quando ela recebe um doce, ela não fica pensando, vou guardar para amanhã. Não, ela arrebenta. Então, assim, a felicidade é um dia após o outro. A criança traz o ensinamento que a felicidade é o caminho, nunca é o destino. Né? Então, assim, seja feliz todos os dias. E, fazendo, né, parafraseando o cristianismo, quando Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus, ele não falava só das crianças, porque a gente estava perdido. Não, ele falava dos puros de coração, dos ingênuos. E quando eu falo ingenuidade, eu não falo de ser bobo, né? Mas eu falo de ter aquela pureza natural do coração. E é isso que essa entidade nos traz. Por sua vez, e agora entrando na visão de Exu, é importante que eu diga para você que na África eles não tinham esse contexto de céu e inferno, Deus e o diabo, não existia isso. Então, essa correlação de Exu foi quando chegou aqui no Brasil, que eles não sabiam onde encaixar essa questão, né? Porque Exu, e de novo, falando de mitologia, se você pega, fazendo de novo, né, falando dos Vingadores, Loki, ele é um deus assim como Thor. Os dois são deuses. Só que Loki é o deus mais traíra, é o deus, né, enfim, do jeitinho brasileiro, enfim. E Exu é muito semelhante a ele na visão africana. É o malandro. Isso. Só que a entidade, né, e a Umbanda, na sua essência, uma coisa é falar do orixá, outra coisa é falar de uma entidade. Tá? Então existe o orixá Exu,
que a Umbanda, na sua grande maioria, acaba não cultuando. E te lembro, tá, que na África existem mais de 600 orixás. Na Umbanda, nós cultuamos 10, 12, 15, no máximo, né? Então, assim, e na Umbanda, nós cultuamos o Exu entidade, né? Então, quando eu digo entidade, o que eu estou falando? Estou falando de um espírito que teve suas vidas terrenas, chegou um momento que parou de encarnar, e aí ele passou pelas escolas evolutivas de aprendizado no plano espiritual, de acordo com as crenças do espiritismo e da Umbanda, e aí ele adquiriu um grau de entidade. Quando ele adquire esse grau de entidade, ele não tem mais as vaidades terrenas, ele não tem mais os sentimentos mundanos, então ele não vai sentir ódio, raiva, nada disso, ele está acima disso. Inclusive o Exu, que é tão mal interpretado, ele também está fora disso tudo. Tá? A diferença é que no plano espiritual, Exu, a entidade Exu, ela vive no plano espiritual mais parecido com o da Terra, né, um plano mais denso, mas Exu, em essência, ele é executor da lei, ou seja, ele só vai fazer o bem. Então quem me fala assim, e pode acontecer muito disso, mas eu fui num lugar e aí eu falei com o Exu Tranca-Rua, que é o mais famoso que tem, todo mundo conhece Exu Tranca-Rua. E agora em São Paulo eu estou correlacionando o Tranca-Rua com o Dória ainda, para minha dor de cabeça. Com o Exu, né? Sacanagem com o Exu. Bom, enfim, não vou entrar nesse mérito aí. Aliás, parabéns pelo Zema aí. O Zema tá brilhando, tá? Onde o Calil tá errando, o Zema tá acertando. Tá dando uma aula, Não, e eu ouvi ele falar, é maravilhoso, que assim, o sotaque de vocês é uma coisa espetacular. Né? E o dele é mais forte, porque da região que ele vem, ele tem aquele mineirinho bem boca mole. Mas muito acentuado, é maravilhoso ouvir ele falar. Bom, eu votei enfim. nele, não achei que fosse ganhar e tô muito feliz com a gestão dele. Nossa senhora, olha. O Exu Tranca-Rua, então, é aquele que o pessoal mais... É o mais conhece. Então, assim, o pessoal fala assim, eu fui lá, o Exu Tranca-Rua falou que vai me fazer o mal, vai prejudicar, vai trazer o meu amor de volta. Para. Se alguma pessoa incorporada em um espírito falou isso para você, nunca ali vai ser um Exu Tranca-Rua, nunca ali vai ser um Exu. Ali pode ser qualquer outra coisa, menos uma entidade com roupagem fluídica de Exu. Exu é lei, Exu é bondade, Exu é caridade, é simples assim. Exu quer que você cresça, que você evolua. Uma outra coisa que é importante falar, quando eu falo de Exu, Exu ele só se manifesta aqui para fazer o bem. E aí, veja bem, também é importante que a gente fale o seguinte, nenhuma manifestação, nenhuma incorporação, como nós chamamos a manifestação, ela precisa e ela nunca vai me machucar. Então, quando eu vou incorporar ou desincorporar, eu nunca vou me machucar. Eu não preciso entortar olho, entortar boca, rosnar, babar, cuspir. Como o pessoal acaba ficando vendo tudo isso aí... Aí cria aquele estigma, né? E cria aquele estigma. Não precisa disso. Porém, vamos lembrar o seguinte, a espiritualidade, né, os santos, Deus, eles são perfeitos. Nós somos lotados de falhas. E quando eu manifesto uma entidade, eu externo ali, às vezes, os meus receios, os meus medos, porque ali na hora, para todos os efeitos, eu estou pondo um escudo, não sou eu, para todos os efeitos é a entidade. Então, quando eu uso essa muleta, que não é legal fazer, eu acabo justificando, você vê, nossa, meu Exu chega tudo torto, porque ele é forte. Não, isso é bobagem. Assim, a gente não vê uma manifestação plena, uma manifestação boa, pela quantidade de trejeitos que a entidade utiliza. Então, a gente vê terreiros que chega a caboclo, entorta a boca para baixo, e anda mancando, preto velho que só anda curvado. Não precisa disso, gente. A Umbanda, pelo amor de Deus, está muito acima disso. Então, a percepção da qualidade da manifestação está na mensagem que é transmitida. Não pela forma, não pela pirotecnia que envolveu aquilo. Então, olha a mensagem. A mensagem foi boa, foi de esperança, foi de fé. A incorporação está sendo plena. Mas ele não entortou nada e falou que era Exu. Legal, pode ser. Não tem problema algum. Então, é importante que o pessoal que não conhecia, pretende conhecer ou tem esses receios, saiba que tudo aquilo que a gente vê de manifestação torta, de acontecer, não precisa. Mas se o médium, se o ser humano encarnado acha que é necessário, ele vai fazer.
porque ele acha que precisa daquilo para manifestar, mas não é necessário, em essência, a manifestação. A Juliana Siqueira está perguntando se essas apresentações que muitas vezes falam, vou trazer seu amor, e tal, são os chamados espíritos zombeteiros? Pode ser. Pode ser, ou vou mais além. E pode ser, às vezes, só o cara que é um estelionatário mesmo. Assim, eu de verdade, eu não tenho nenhum... Tanto que assim, eu já dei muito de Padre Quevedo, seja no meu canal no YouTube, seja nas redes sociais. Eu falei, olha, se esses caras são tão bons, faz pra mim alguma coisa aí. Quero ver se vai dar certo. Você não é o Todo-Poderoso, pague depois que acontecer. Então faz comigo alguma coisa, quero ver se vai dar certo. Estamos aqui. Aproveitando essa linha, Renato, esse negócio de faz alguma coisa pra mim, de fazer trabalho. Fazer trabalho para prejudicar alguém dentro da Umbanda, isso existe? O mal existe, mas quem faz não pode nunca dizer que é um bandista. É simples assim. Tá? A definição da Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Qualquer coisa fora disso não é Umbanda. Então, vou fazer o mal, ou vou mais além, me dá R$500 aqui para eu fazer um trabalho para você. Isso não é Umbanda, isso não existe. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, meu irmão, não entre nessa roubada. A gente vê, eu falo muito de pai de santo de poste, né? Então, assim, em poste aqueles negócios, pai fulano, feito na Bahia, parece como se fosse, na Bahia fosse mais forte do que o resto. Não é. Traga o seu amor, o seu emprego, faça não sei o quê, né? Gente, isso é mentira, isso não acontece. E isso, obviamente, não é Umbanda. Umbanda, além de causa e efeito. Se você, muita gente também, Gustavo, terceiriza o problema. Fala assim, eu fui no terreiro, falei com o Exu, falei que eu preciso de emprego, então agora ele está me ajudando. Aí a pessoa senta no sofá e espera. Cara, não é assim. Não é assim, a vida não é assim. Não adianta eu querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Né? Então, eu brinco que a Umbanda faz milagre. E o milagre da Umbanda está em te mostrar que se você não mudar, nada muda. Se você não se melhorar, nada melhora. Eu quero uma promoção no meu trabalho, mas para essa promoção eu tenho que ter pós-graduação, tem que ser fluente em inglês e tem que, tem que ter um MBA específico. Você tem? Não. Cara, então vai estudar. Vai correr atrás. Não terceiriza o seu problema. Assim como também, e no começo eu tinha muito mais, hoje em dia parou um pouco isso. As pessoas às vezes vinham me chamar, você é pai de santo. Eu já não gosto dessa expressão. Eu gosto de sacerdote religioso. Né? A pessoa vem, você é pai de santo e tal. Poxa, como é que eu faço? Por quê? Minha namorada, não sei o quê. Aí quando começa a falar, eu falo assim, você já pediu isso pro padre da sua paróquia? Aí? Não vou pedir isso pro padre. Eu falei, não, mas você está pedindo para mim? Sou sacerdote igualzinho a ele. Não muda. Então, assim, você começa a colocar essa consciência nas pessoas e vai deixando. Mas ainda existe muita gente... Tem muito estigma, né? Tem aquela história da magia. O Paulo Veloso, ele fez uma pergunta lá atrás que eu ia fazer, depois eu me perdi e vou emendar na segunda. Ele pergunta assim, o que a sociedade contribui para que exista esse preconceito? Então, por que tem esse preconceito? E a segunda pergunta dele que eu achei legal, qual a maior contribuição que um bandista pode trazer para a sociedade? Então, primeiro, por que existe esse preconceito? E segundo, o que a maior contribuição de um bandista para a sociedade? Paulo Veloso é filho da casa, tá? É filho lá do meu terreiro. Então, Paulo, beijo no teu coração, filho. Olha só, a primeira coisa que... Esse estigma foi criado pelo desconhecimento, pela ignorância. Então, assim, é natural. Muitos templos religiosos nasceram e as pessoas não sabem falar, me fala sobre Exu. A pessoa não sabe falar sobre Exu. E quando eu não falo sobre Exu, por exemplo, eu dou margem para o outro falar. Quando eu não sei fundamentar alguma coisa, eu deixo aberto para que o outro exponha da forma como ele conhece, da forma como ele já ouviu falar. Que muitas vezes não condiz com a realidade. Então aí é aquela coisa do telefone sem fio, né? Um fala, o outro fala, e quando você vê já virou uma coisa, né? Já estava o capeta em terra ali fazendo mal. Não é nada disso. Então, como é que eu enxergo que a mudança, não existe mudança que não venha pelo conhecimento, né? Pelo estudo. Então hoje, eu falo para todo umbandista, estude, se aprofunde nos ensinamentos da religião. Nós temos hoje muitos caminhos.
Há coisa de 10, 15 anos, nós não tínhamos quase literatura umbandista. Hoje já é vasta a literatura umbandista. Existem muitas pessoas, muitos sacerdotes que levam hoje conhecimento através das redes sociais, de canais no YouTube. Então, busque o conhecimento para que você possa falar sobre aquele assunto. E mesmo que o conhecimento seja divergente daquilo que você aprendeu, ouça, porque te abre mais um leque de opção. E aquela coisa, quando a mente abre, ela não volta mais para o tamanho dela. Né? Então, se permita conhecer. Conhecimento não ocupa espaço. Então, estude a religião, saiba falar sobre a religião. E para um umbandista hoje, o que é fundamental? Que você não tenha vergonha de dizer que é um umbandista. Então, quando você tem conhecimento daquilo da sua fé, você passa a falar sem medo dela. Então, assim, eu falo, muito umbandista faz isso. Mas quando me perguntam, eu falo que eu sou espírita. Pô, por quê? Por quê? Não, mas é porque eu não sei falar. Estuda e fale sobre a tua religião. Fale quem é você. A gente tem que mostrar que nós somos, e tem muito umbandista. Você falou bem agora há pouco, que muita gente que às vezes nem imagina é a pessoa que vai em terreiro, toma passe, fala com o guia, mas fica na dela. Outra coisa que eu sempre bato na tecla, o católico, ele vai na missa, ele não está lá dentro com as vestimentas do padre, ele não está lá no altar, ele está sentadinho lá, mas ele fala que ele é católico. A pessoa que vai na Umbanda, que fica na assistência na Umbanda, ele não fala que ele é umbandista. Meu irmão, você é umbandista, vou te dar essa notícia. Não é porque você não está de branco lá dentro, trabalhando, que você não tem essa fé. Então, assim, você pode sim se dizer umbandista. Então, é importante que o umbandista ele se imuna hoje de conhecimento para que ele passe a falar sobre a religião, para que ele passe a defender a religião. Sempre de forma gentil. A Umbanda nunca vai pregar o desentendimento, vai pregar a discordância, vai sempre pregar o respeito acima de tudo. Então, para um umbandista, estude muito. A Dani Alves falou legal, ela deu o exemplo da faca, que ela é utilizada para fazer o alimento para nossa família, mas quem quer usá-la pelo mal, também utiliza para o mal. O pessoal, o Rodrigues está pedindo para mandar um alô para os irmãos do Rio Grande do Sul, um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul. Eu vou te fazer, o nosso tempo está acabando, de fazer duas perguntinhas rápidas para depois a gente encerrar. Essa é uma pergunta, por que as pessoas falam linha branca e linha preta? E vou te perguntar sobre aquelas guias que as pessoas utilizam. Aquilo é legal para proteção, né? Então vamos lá. A questão de linha branca, mas eu sou umbanda branca. Umbanda não tem cor. Tá? Então, Umbanda é Umbanda. Existem formas litúrgicas de fazer Umbanda. Então, assim, existem vertentes umbandistas. Assim como a gente falou do exemplo, né, do catolicismo, que tem o franciscano, tem o mariano e por aí vai. A Umbanda também tem algumas vertentes de Umbanda. Então tem a Umbanda tradicional, tem a Umbanda da Escola da Vida, tem a Umbanda Sagrada, tem a Umbanda Esotérica. Existem algumas vertentes. Mas no frigir dos ovos, quando o Caboclo Preto Velho Exu se manifesta, ele não pergunta qual que é a vertente que acontece no terreiro. Ele quer trabalhar, ele quer fazer o bem, quer fazer a caridade. Ponto. Então, quando alguém fala, ou então ainda fala assim, mas meu terreiro é um banda branca porque não trabalha com Exu. Aí assim, aí é de uma ignorância sem tamanho. Meu irmão, a Umbanda é equilíbrio. Equilíbrio é eu juntar o polo positivo com o polo negativo. E polo negativo não no sentido de fazer mal, polo negativo no sentido de esgotar o mal. Né? É assim que nós entendemos o negativo. E tudo funciona com polo negativo e positivo. Uma pilha tem o polo positivo e negativo. Tá? Então tudo funciona dessa forma. Então a Umbanda tem que ter esse equilíbrio. Então assim, não existe... Quando falar de linha branca, de Umbanda, linha Umbanda branca porque não faz o mal. Nenhuma Umbanda faz o mal. Nenhuma Umbanda aceita o mal. Nenhuma Umbanda... Não existe Umbanda que faça o mal. Não existe Umbanda que prenda. Não existe doutrina do medo na Umbanda. Você começou a ter esse negócio de, você vai sair, tua vida vai para trás, você vai não sei o que, tua vida vai ficar ruim. Isso não é Umbanda. Mas não culpe a Umbanda em si, culpe a pessoa. A pessoa, o ser humano é falho. A religião não. Tá? E as guias? Aquelas guias são legais? E as guias, os fios de conta, tá? Nada mais são do que fios imantados energeticamente, consagrados energeticamente, através de diversos rituais, né? Seja até, vou fazer uma comparação básica aqui, é como se eu pegasse
um terço e imantasse ele numa água benta. Ele está consagrado, ele tem a concentração da tua fé ali. A guia, ela tem o mesmo fundamento. Né? Então, quando eu visto uma guia que foi previamente consagrada, imantada energeticamente, é um momento meu de contato direto, é uma ligação direta com o astral, com aquela tua fé, com aquele teu ponto de força específico. É tão simples quanto isso. E qualquer um pode usar guia. O brasileiro tem muito disso, né? Esse sincretismo. O cara tem o patuá na carteira, o cara pula 7 ondinhas no ano novo, o cara manda oferenda para Iemanjá, e aí e rola aquele preconceito. Renato, foi bom demais, o tempo voou. A Sam está até dizendo para a gente abrir outra live, mas hoje a agenda está corrida e tal, mas depois a gente pode voltar nessa, a gente pode remarcar se o Renato tiver disponibilidade, a gente conversa mais. Tá sensacional, para mim foi extremamente esclarecedor, muito legal, e a gente percebe que a gente é muito mais um bandista do que a gente pensa que é. Muita gente que tem preconceito é capaz de ser mais um bandista do que muita gente que não é. Renato, eu queria... a Cris está perguntando, a live vai ficar salva no IGTV? A Júlia já disse, já respondeu. Obrigado, Júlia. Vai ficar salva no IGTV e vai para o YouTube. Eu queria que você, nesse finalzinho, falasse do seu canal no YouTube, seus contatos, o contato lá do seu templo, para o pessoal que tem interesse possa se inscrever, conhecer e procurar. Bom, a gente tem um canal no YouTube desde 2015 e 2016, chamado Devaneios de Umbanda. Né? E por que Devaneios? Porque um dia eu indo trabalhar, falei, quer saber, eu estou aqui no trânsito, vou começar a falar aqui de Umbanda e vou devagar sobre o assunto. Né? E assim foi, acho que pegou. Então, hoje nós somos mais de 44 mil divagadores de Umbanda, a gente faz parte da família Devaneios. Então, quem quiser, digita aí no YouTube Devaneios de Umbanda, maratona lá, tem vídeo de tudo que é tipo, então a gente fala de incorporação, fala de guia, fala do que é Umbanda, com a ideia sempre de desmarginalizar essa situação. Também Renato, eu sou advogado aqui em São Paulo, sou vice-presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ipiranga, né? O presidente é um colega nosso que é evangélico, então nossas conversas são sempre muito boas, muito enriquecedoras, porque o respeito prevalece e essa é a grande sacada. Bom senso e respeito nunca é demais, tá? Então a gente também tem uma atuação muito forte nesse sentido. A gente tem uma atuação muito forte junto à nossa federação, em que somos filiados também, para que a gente possa dar corpo para a religião, mostrar quem nós somos, o que nós somos, e que, olha só, não tem... um umbandista também tem vida, eu estou aqui, estou no escritório de casa, estou trabalhando, então assim, a gente não passa o dia inteiro digando no pescoço, pensando, não, a gente tem a nossa vida, a gente tem o direito de ter a nossa vida, né? O sacerdote religioso, ele não é nenhum ser evoluído, né? Então a gente não faz curso para santo, então a gente tem nossa vida, a gente tem nossas falhas, tem os meus posicionamentos políticos que podem divergir ou convergir, não importa, mas na última linha o que importa é todo o respeito. Então, minha gratidão a você, Gustavo, pelo convite. Me coloca à disposição, se quiser falar de novo. Eu sei que eu falo demais, cara, desculpa por isso. Cara, foi espetacular, falou bem, falou o que a gente precisava ouvir, o que a gente queria ouvir. Muito esclarecedor. O Instagram já está avisando que a gente tem 1 minuto e 40 segundos. O Paulo está nos parabenizando. Valeu, Paulo, eu que agradeço por vocês estarem aqui. Renato, valeu demais. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Uma sexta-feira de muita alegria, nesse período tão difícil aí com a sua família. Né, o período de quarentena, de isolamento, não tem um boteco pra gente sair final de semana pra tomar uma, pra desaluviar, não dá pra levar as crianças no parque, porque os parques estão fechados, enfim. Não dá. Mas que te agradeço muito, eu acho que a sexta-feira de todo mundo que participou aqui desse nosso bate-papo vai ser mais iluminada e mais alegre do que seria caso não estivéssemos aqui. Valeu demais, um abração pra você. Obrigado, um grande abraço, com Deus. Tchau, tchau. Tchau.